e esta super quarta teve novos anúncios sobre os juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas com uma diferença na abordagem. Enquanto o Banco Central decidiu cortar a Selic em meio ponto para 11,75% ao ano, o Fed optou por deixar tudo como estava. Para a gente entender melhor os impactos dessas duas decisões, a gente conversa agora com o economista e diretor da AIS Livres, Gustavo Araújo. Tudo bem, Gustavo? Muito obrigado, inclusive por ter nos aguardado aqui, porque a gente estava acompanhando a votação no Senado. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade. E estava, inclusive, acompanhando a votação aí no Senado, nessa indicação do STF. Muito obrigado. Bom, começando com os juros aqui no Brasil. Foi um corte de meio ponto percentual, o mercado apostava realmente nisso. É a quarta redução consecutiva pelo Banco Central, mas no comunicado o interessante é que eles dizem que os cortes devem continuar, mas não numa amplitude maior, como muitos economistas até ponderam, e até mesmo a pressão do próprio governo. De que forma essa decisão do Banco Central foi bem aceita e a própria repercussão no mercado financeiro, mas só amanhã, né? Exatamente. Na verdade, a gente teve um consenso, o mercado aguardava essa redução de 0,5% da taxa de juros Selic. Hoje, se a gente olhar, né, o cenário econômico, a gente tem uma inflação próxima de 4,5%. O Banco Central tem um comitê de 8 diretores, todos votaram com o mesmo consenso de reduzir 0,5%. Essa redução drástica que o governo tem cobrado do Campos Neto, inclusive com uma fala recente do presidente Lula, para você sensibilizar o coração do Campos Neto, é uma estratégia perigosa. Porque não adianta a gente pensar que reduzir juros de forma drástica, você vai ter uma oferta melhor de crédito, a gente vai ter uma economia crescendo. E tem outros fatores que podem impactar, de fato, a retomada do crédito e o crescimento econômico, o crescimento do consumo. Agora, o Banco Central, ele começou antes dos bancos centrais mundo afora a aumentar os juros. A gente está na quarta queda consecutiva, a gente está vindo nessa linha de 0,5%. O próprio relatório Focus já esperava esse final do ano em 11,75%. Então, o Campos Neto deixou isso muito claro, né? Que ele vai ser pautado pela parte técnica e ele pretende reduzir gradativamente, porque aqui na América Latina e no Brasil a gente está acostumado já à preocupação com inflação. Então, uma redução muito drástica pode causar aí um aumento da inflação, já está um pouco acima da meta, né? A gente tem um juros real hoje do Brasil de 6%. Então, é um momento que os Estados Unidos, o próprio presidente Jerome Powell, Fed, né, que é o Federal Reserve hoje, deixou muito claro, né, que lá nos Estados Unidos eles mantiveram a taxa de juros, não teve redução, eles estão indo na linha do pouso suave, ou seja, gradativamente percebendo que tem maior oferta de emprego, a inflação está mais controlada, o Banco Central americano dará pistas dessa redução e vai impactar, sim, aqui na América Latina. Mas eu acredito que a América Latina não vai ter uma redução de juros tão drástica assim, de uma vez, se será gradativo, como tem sido acontecido, de uma maneira racional, e que o impacto, né, dessa uma política monetária mais expansiva, de maneira racional, vai ser bom para toda a economia. Pois é, e só lembrando que em relação aos Estados Unidos, a faixa da taxa de juros é entre 5,25% e 5,5%. Gustavo Araújo, olha, eu te agradeço mais uma vez pela atenção. Infelizmente, nosso tempo está mais curto por causa das votações, mas obrigado pela análise. A gente vai saber as consequências do mercado financeiro nesta quinta-feira. Grande abraço, até a próxima. Grande abraço, ótima noite, contem comigo. Obrigado.